Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. Olha, um abraço ao Rogério da Fredo, né, da sorveteria Fredo, que todos vocês conhecem, uma referência em Londrina, em Curitiba, que está trazendo para Londrina o La Pasta Gialia, que é o restaurante italiano assinado pelo chefe Sérgio Arno, que vai inaugurar agora, no início de dezembro, lá no Shopping Aurora. Realmente uma grande referência gastronômica. O Rogério está muito animado, a comida de extrema qualidade. E para você que está em casa, mais uma opção boa em Londrina, né? Então, lá no Shopping Aurora, já está até a placa lá, né, do restaurante, desse novo restaurante que vai inaugurar em Londrina, e que com certeza de um chefe premiadíssimo, né, que é o Sérgio Arno. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas, sem blá blá blá. Nós já falamos sobre os artigos definidos, que em inglês é de. Agora nós vamos falar sobre os artigos indefinidos. Em português é um ou uma, que é quando nós não especificamos exatamente de qual pessoa, coisa ou objeto nós estamos falando. Em inglês são as palavras a ou an. Um café, a coffee. Uma maçã, an apple. Em português temos um e uma. Em inglês é e an. O português é masculino e feminino. Em inglês, quando a palavra começa com um consoante, usamos é. E quando a palavra seguinte começa com um vogal, vamos usar an. Veja: a lecture, a cake, an idea, an event. Importante não é como escrevemos a palavra, mas a pronúncia. Por exemplo, às vezes a letra H, que é uma consoante, no começo da palavra nós não pronunciamos. E nestes casos, frequentemente, vamos usar o artigo an. Quando pronunciamos a letra H, a hospital, a hotel. E quando não pronunciamos, an hour, an honor. Lembre-se, com som de vogal, usamos o artigo an. And sound of consonant, usamos é. Agora não esqueça de assistir nosso vídeo sobre os artigos definidos. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Aqui comigo no programa de hoje estamos recebendo os advogados Leonardo Gonçalves e Loriberto Gonçalves. Boa noite, doutor Leonardo, como está? Boa noite, Marcelo, tudo bem e você? Doutor Loriberto, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. E como sempre, os assuntos são muito interessantes e interessam principalmente a você que está em casa. Portanto, preste atenção. São dicas importantes aqui. Vamos começar com o doutor Leonardo, que aborda a reforma trabalhista e aborda a seguinte questão da reforma trabalhista: a homologação de acordo extrajudicial. Doutor Leonardo, a Justiça do Trabalho está permitindo uma nova modalidade de procedimento, é isso? Marcelo, agora com a reforma trabalhista que vai entrar em vigência, né, no dia 11 de novembro, tem até uma discussão, né, porque dia 11 de novembro é um sábado, então eles estão discutindo se vai ser na segunda-feira, dia 13, ou vai ser dia 11 mesmo. É brincadeira o negócio desse. Caiu num sábado. Então, com essa nova legislação, ela vai permitir que o empregado, o empregador que queira fazer um acordo extrajudicial, homologue esse acordo, né, para surtir os efeitos legais na Justiça do Trabalho. É assim que vai funcionar. E como vai ser? Como funcionará esse procedimento? Caso eles tenham um acordo extrajudicial a ser feito, cada uma das partes, né, o empregado e o empregador vai ter que ter o seu advogado próprio, não pode ser o mesmo advogado e nem do mesmo escritório. E eles vão ter que pegar, fazer uma petição conjunta e protocolar no Justiça do Trabalho. Nesse acordo eles vão ter que discriminar, né, quais são as verbas que abrangem um acordo, se é a totalidade do contrato ou se são só algumas verbas, e o valor e a forma de pagamento que vai ser. Depois de protocolado o acordo, o juiz tem um prazo de 15 dias para definir se ele já homologa de cara, sai uma sentença de homologação, né, do contrato, do acordo, ou se ele marca uma audiência para ouvir as partes, para entender o acordo e etc. Opa. Se fosse só proferir a sentença, já desburocratiza o negócio, né? Isso vai acabar bastante com as ações, né? Porque com certeza aí os empregadores vão começar a ter esse tipo de prática para evitar que depois de algum tempo o empregado entre com ação, né, trabalhista em relação a isso, às verbas ali discriminadas. E quais são os cuidados que as partes devem tomar nesse caso?
Para o empregado, é importante que ele note quais são as verbas que estão ali discriminadas e se ele concorda realmente com aquele valor. Se não teve nenhum tipo de fraude, né, nessa discriminação das verbas, ou se quita o contrato inteiro. Por quê? Porque se as verbas que estão ali discriminadas, ou se o acordo quitar o contrato inteiro, que a maioria dos acordos são feitos dessa forma, ele não vai poder reclamar depois de novo no justiça do trabalho, a não ser que ele prove que existiu algum tipo de fraude. Certo. Mas aí a gente tem que aguardar como é que vai ser a interpretação da justiça do trabalho em relação a isso aí. Inclusive, essa semana, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, né, da Justiça do Trabalho, eles vão fazer uma convenção em relação à reforma trabalhista e eles vão publicar uns enunciados. Para tentar padronizar as decisões. Tentar padronizar os entendimentos em relação a esses novos artigos, né, da reforma trabalhista. Então é importante que o empregador note isso. Se o empregador, lógico, para ele fazer o acordo extrajudicial, para ele compensa fazer a quitação total, né, do contrato, para que não tenha nenhuma reclamação depois. Mas independente disso, se for um acordo parcial de algumas das verbas, durante esse período, né, de que tiver o procedimento lá, o prazo prescricional da ação, a ação trabalhista, ele é suspenso e volta a correr depois do trânsito em julgado. Então fica garantido para o empregado, se ele tiver alguma outra verba que ele queira pleitear, depois fica garantido o prazo prescricional completo. Ele não perde esse direito. Não perde. Opa, interessante. Agora vamos conversar com o Dr. Loriberto, que traz o tema Previdência Privada. Eu já tive, hein? Dr. Loriberto, com a possibilidade de dificuldades da aposentadoria pelo INSS, né? A Previdência Privada é o caminho? Marcelo, como você está dizendo, o INSS está cada vez mais difícil, as contribuições vão ser alongadas, já foram e estão sendo e já foram alongadas, então está afunilando cada vez mais. Realmente também aqui não é só a Previdência Privada o único caminho. A gente indica lá no escritório que as pessoas continuem contribuindo com o INSS. Ah, não, vou ter que pagar mais 15 anos. Daí, continua, porque o INSS ele não é só aposentadoria, ele cobre outros benefícios e nem toda a Previdência Privada cobre. Então isso é uma questão. Agora, como fins de aposentadoria e de ter uma qualidade de vida, a Previdência Privada é um dos caminhos, né? Não é só. Então eu até aproveito aqui para dizer para você que hoje nós vamos dar uma explanada e mais um ou dois, a eventualidade de você me chamar novamente, mas 1 ou 2 vezes a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. E como que funciona a Previdência Privada, doutor Loriberto? Basicamente aqui nós estamos falando de leis, vamos falar de questão bastante prática e objetiva para que o nosso telespectador aí entenda, desde a pessoa mais humilde e tal, tudo, não precisa nem ter nenhum conhecimento aprofundado para entender o que a gente vai explicar aqui. Funciona da seguinte forma, Marcelo, a pessoa vai depositando no fundo, que é um fundo da Previdência, determinado valor por determinado tempo, com a promessa de que depois daquele tempo programado ela pode receber por mês um X que já vai saber o valor, uma perspectiva antecipada e por quanto tempo, né? Então, funciona assim, isso é bem prático, não tem nada de nenhum mistério, não, vou contribuir com tanto e vou receber lá na frente um valor, não tem mágica, infelizmente é assim, bem objetivamente é isso. Mas por esse raciocínio, um contratante pode chegar ali numa determinada idade e pode não receber mais essas parcelas? Olha, é um pouco difícil de acontecer. Por quê? Porque quando já é contratado, e aí que é o interessante, que tem que se ver bem, nós vamos falar, acho que num outro tópico aí, tem que ver bem o contrato, analisar tudo certinho, né? Por quê? Porque já vem uma previsão, Marcelo, uma previsão de tempo, inclusive, que vai receber. Que vai receber, então tem uma previsão de idade. Aí o que acontece? Pode chegar, é raro, mas pode acontecer, chegar um determinado tempo e o saldo que ele tinha já terminou e a perspectiva de vida dele foi maior do que aquela prevista e realmente ficar sem receber. Tem uma outra coisa, pode inclusive, que aí, na minha opinião, foge do objetivo principal, depois de um determinado tempo sacar todo o valor de uma só vez. Ora, se você está contribuindo para ter um pensionamento, que ele é mensal,
na minha opinião, sacar de uma só vez tudo e terminar tudo é muito bom para quem recebeu, né, aquele dinheiro e usou e aplicou e tudo mais. É verdade. Doutor Liberto, algumas previdências privadas, tem algumas, né, que após anos acusam déficit lá, valores de déficit. E os contratantes têm que assumir, mesmo os que já estão recebendo os benefícios, para cobrir esses débitos que, né, eles não deram causa. Como evitar essa situação? Marcelo, em resumo, o que acontece? Você pega o seu dinheiro e coloca lá mensalmente num plano onde pessoas, apesar de ser uma personalidade jurídica, são pessoas que vão administrar. Aí é problema. Aí é um problema. Por quê? Porque se essas pessoas administram bem, aquele valor que você depositou, ele vai gerar um determinado, eu não diria lucro, mas ele vai produzir mais, o próprio dinheiro vai render mais. Agora, se a pessoa aplica esses fundos, eles aplicam em imóveis, eles aplicam no capital financeiro, fazem aplicações financeiras, né, e tal, e aplicam numa série de coisas. É lógico que alguma dessas coisas pode, eventualmente, não dar aquele rendimento que se esperava, ou até um certo prejuízo. Agora, o problema não é esse, isso daí está até dentro da previsão. O problema é pegar determinados valores, como você sabe que já ocorreu, milionários, bilionários, e comprar, por exemplo, títulos podres. Então, isso é uma má-fé. Na minha opinião, um dos crimes mais, né, graves que tem. Mas, infelizmente, a gente vê alguém de plano de previdência que está aí com bilhões de dólares de déficit preso. Não vê. Então, tem que se tomar cuidado, né, quando vai fazer esses contratos, né? Ou seja, todos os interessados têm que buscar conhecimento de economia e do mercado financeiro, não é isso? Infelizmente, o que acontece, Marcelo, é que a maioria das pessoas, quando vai contratar alguma coisa nesse sentido, confiam demais. Acham o seguinte: não, eu contratei, estou cumprindo a minha obrigação, que é pagar ou contribuir mensalmente por determinados X de anos, e pronto, eu já cumpri, eu vou receber e acabou. E na verdade não é bem isso. A pessoa, antes de contratar, tem que ver. Vou só falar alguns dados aqui. Quantas pessoas estão efetivamente já recebendo os planos, ou seja, já estão aposentados naquela previdência? Qual é o universo de pessoas que usufruem daquilo ali, que estão vinculados? Qual é o capital financeiro, estou falando em dinheiro mesmo, que tem aquela instituição, que está aplicado no mercado financeiro e que é dinheiro líquido? Quais são as outras aplicações e tal? Tem que se entender tudo isso para que tenha uma dimensão. E outra coisa, ver também quem são aqueles que estão administrando, né? Até pesquisar e tal, tudo. Então, infelizmente, não há como você entrar como um cordeirinho e vai aceitando, vendo tudo. Não há outra forma. Inclusive, se você vê algum risco, e é o que a gente vai falar depois, tem outras formas de aplicação que, às vezes, para determinadas pessoas se tornam mais seguras, que um rendimento mais a longo prazo, mas um rendimento mais garantido. Então, não é só a previdência privada, mas quem vai optar tem que realmente aprofundar, estudar e tem que, lamentavelmente, buscar o entendimento para que não caia aí numa coisa que não era, numa enrascada. Doutor Liberto, muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo, boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. Daqui a pouco voltamos. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, continuando com o programa Militão e Militão, o Narciso Piscinati, presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina, lançou uma campanha para que o Sindicato Rural tenha novos sócios. Então, atenção, você, agricultor, você, agropecuarista, que queira se filiar ao sindicato, dê uma passada lá, porque nesta campanha eles vão mostrar tudo que o sindicato tem em matéria de serviço, para ajudar você que é agricultor, você que é pecuarista aqui na região de Londrina. E é um dos sindicatos mais atuantes que nós temos na cidade, o sindicato comandado pelo Narciso Piscinati. Por falar em sindicato, saiba mais sobre o Sindhotéis. O Sindhotéis Londrina é o sindicato que representa os empresários da hotelaria e também da gastronomia. No mês que vem, vamos completar 37 anos de defesa do bom funcionamento dos nossos hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares em Londrina e outros 57 municípios do norte do Paraná. Se você é empresário da área e ainda não se filiou ao Sindhotéis, conheça os benefícios de ser um associado. Telefone 3345-0555. Você também pode acessar sindhotéis.com.br ou facebook.com/Sindhotéis Londrina. Sindhotéis Londrina, unidos somos mais fortes. Estamos recebendo mais uma vez aqui no programa Militão e Militão o engenheiro José Pedro da Rocha Neto, que é, além de engenheiro, de uma carreira vitoriosa nessa profissão, também um escritor, né, com vários livros publicados, e um pesquisador da história do Paraná, né? E sempre quando vem aqui conta um pouco dessas histórias que ele pesquisou, muitas das quais, além de pesquisar, vivenciou aqui no Paraná. Como vai, Zé Pedro? Tudo bem? Boa noite, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite e me coloco à disposição para as indagações que você achar pertinente. Vamos falar um pouco do sul e do norte do Paraná, né? E o Zé Pedro, ele viveu isso, né? Por conta da família dele, que começou lá no sul e depois veio para o norte. Sua família veio para Londrina em 1940, Zé Pedro. Vocês têm origem lá no sul, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Palmas, né? Como que era o Paraná naquela época, naquela ocasião? Bom, o Paraná, antes dos anos 30, principalmente quando começou a colonização do norte do Paraná, era um Paraná tradicional. O Paraná que estava mais ou menos sua área, desde Paranaguá, Morretes, Antonina, Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Guarapuava, Lapa, Rio Negro. Então era um Paraná tradicional, e a colonização do norte do Paraná foi praticamente um marco na história do próprio Paraná, um marco político, um marco de ocupação de novas regiões e com isso as consequências que passaram a ocorrer. E como é que o pessoal do sul do Paraná via naquela época a colonização do norte? Olha, o Paraná até então, vamos dizer, até a implantação da ferrovia, que ela passou a funcionar mais producentemente a partir de 1910, o pessoal do Paraná que ia estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ia basicamente de navio. Os navios saíam de Paranaguá e as pessoas, os estudantes que
ia estudar em São Paulo e no Rio de Janeiro, utilizavam-se da navegação marítima. E isso era uma constância. Muita gente do Paraná, dos anos de 1870 em diante, muita gente formou-se em São Paulo, na carreira de ciências jurídicas, muita gente estudou contabilidade, ciências contábeis em outras regiões e até no Rio de Janeiro. A navegação era fácil e os moradores de Paranaguá, que eram então os mais destacados lá no passado, né, mandavam estudar os seus filhos em São Paulo e no Rio de Janeiro e iam através da navegação marítima. Evidentemente, depois que houve a implantação da ferrovia, ficou mais fácil e daí o Paraná passou também a ter uma prospecção maior, a cidade de Castro, de Ponta Grossa, da Lapa, de Rio Negro, de Curitiba, então utilizavam basicamente a estrada de ferro. A ferrovia chegou até todas essas cidades aí? A ferrovia praticamente interligou-se São Paulo com o Rio Grande do Sul por volta de 1908. E essa ferrovia ia até o Uruguai. Até o Uruguai? E até a Argentina. Olha! Então isso chegava de União da Vitória e ia a Santa Maria, que era um grande entroncamento ferroviário, de Santa Maria que ia para Porto Alegre, de Santa Maria que ia a Montevidéu e de Santa Maria que, atravessando o rio Uruguai, podia-se ir a várias cidades argentinas e até mesmo a Buenos Aires. Interessante, né? E que tipo de reivindicações o pessoal do sul do Paraná fazia naquela ocasião junto aos políticos da época? Olha, o Paraná, os moradores do Paraná sempre foram muito atuantes nas suas reivindicações. O pessoal que cresceu com o Paraná tradicional, era Curitiba, Ponta Grossa, Castro, Guarapuava, Rio Negro, a Lapa, etc. Eles reivindicavam desde há muito tempo, evidentemente, construção de estradas. Porque a estrada facilita o intercâmbio entre a própria cidade, né, o auxílio, o socorro. A estrada tem essa função muito destacada. Então o povo do Paraná tradicional, ele reivindicava basicamente a estrada e basicamente a educação e assistência médica, certo, como é até hoje. É verdade, não mudou muito, não né? Não mudou muito. Né? E o que diferenciava, Zé Pedro, o atendimento por parte dos políticos para o norte em relação ao sul? Olha, eu diria que por volta de 1928, 1930, quando os governadores eram paranaenses, nascidos aqui, de famílias tradicionais, eles estavam voltados basicamente para o atendimento da estrada e da ferrovia. A ferrovia foi uma coisa que iniciou-se em 1885, ainda no Império, né, sob Dom Pedro II, mas as construções rodoviárias não. As construções rodoviárias elas tiveram muito tempo depois. Eu falei em 1928, 30, 32, o governador do Paraná era o Afonso Camargo, e ele era de Guarapuava, uma família de Curitiba também, e ele vivia sobre aquelas pressões das populações interioranas que queriam estradas. O Afonso Camargo começou a estrada em direção a Paranaguá e também deu início à estrada do Cerne, que depois... Isso já no início dos anos 30? Dos anos 30, porque veio a Revolução do Getulista em 32 certo, e parou tudo. E depois veio o interventor Manuel Ribas, que deu início a várias estradas, entre elas a estrada do Cerne, que tinha o objetivo fundamental de alcançar o norte do Paraná. O norte do Paraná foi uma fagulha que incendiou tudo isso, porque ele foi uma colonização planejada, uma ferrovia que estava sendo implantada, colonizadores dotados de capitais. Eles vieram, mediram as terras, compraram as terras, procuraram superar todos os conflitos de propriedade.
Então a colonização do Paraná foi um marco bem organizado e isso explodiu. E quando explodiu a colonização do norte do Paraná, aqui precisava escolas, precisava postos de saúde, precisava hospitais, precisava estradas, e as estradas eram muitas, e a companhia colonizadora fazia isso, fazia a ferrovia, então era uma coisa que destacava muito o norte do Paraná. E o paranaense tradicional, lá do sul, que era o caso da família do meu pai, achava que havia um direcionamento de parte dos governantes da época em atender o norte do Paraná e secundarizar a colonização do sul. Então isso sempre eu percebia quando era criança, e ia na casa dos meus avós em Palmas, em Guarapuava, em Curitiba, parentes nossos, que eles tinham praticamente, eu diria assim, mas não é a palavra certa, um ressentimento de que os políticos naquela época atendiam mais ao norte do Paraná, que é o Paraná tradicional até então existente. Olha, já vê uma polarização dessa época, né? Que curioso, né? E quanto ao sudoeste do Paraná, Zé Pedro? Já que essa região surgiu praticamente depois, né, da colonização do norte. O governador da época, tanto o interventor Manuel Ribas, que tinha origem em Ponta Grossa, como o Lupion, que o sucedeu, que tinha origem em Piraí do Sul, que era um paranaense tradicionalista, eles conheceram o norte do Paraná e viram a organização, como estava sendo feita essa ocupação das terras do norte do Paraná, e com equilíbrio, com bom senso, dentro de alguns critérios jurídicos. E o governador Moisés Lupion, após concluído o seu primeiro mandato, grande parte dos políticos ligados a ele resolveram ocupar o sudoeste do Paraná. O sudoeste do Paraná tinha sido um território, o território do Iguaçu, criado no governo do Getúlio Vargas, eram terras devolutas da União, terras complicadas, e criou-se uma companhia colonizadora do sudoeste. Essa companhia talvez não tivesse o dinheiro que os ingleses tiveram, as condições, as técnicas que teve, e lá houve muito conflito. Evidentemente, o paranaense tradicional dessas regiões mais antigas do Paraná também se questionaram, e questionaram os políticos da época, porque quando foi extinto o território do Iguaçu, os gaúchos penetraram naquilo lá. Entraram com tudo para o Paraná. Entraram com tudo e ocuparam aquilo lá. Eram terras fertilíssimas, de matas virgens e tal. E hoje o sudoeste do Paraná, embora criado depois da colonização do norte do Paraná, também é uma região muito próspera. É verdade. Daí também houve, então, um problema entre sul e sudoeste. Olha, antigamente dizia que o Paraná teria o estado do Paranapanema, o sul, o Paranapamonha, e o do sudoeste era o estado do Iguaçu, né? Era o Paraná para Iguaçu. Então o Paraná, assim, jocosamente, era tido como, na realidade, 3 grandes seções, né? Que na brincadeira usavam esses apelidos. Zé Pedro da Rocha Neto, muito obrigado. Você teve uma aula de história, hein? Obrigado, Zé Pedro. Grande abraço. Boa noite para todos.